O Eduardo Moreira, que é um dos economistas hoje em dia mais admirados pela esquerda brasileira, fez um discurso no Senado, parece que contra a reforma da Previdência, porque ele é a favor da distribuição de dinheiro. Então, que lindo, que pessoa boa, que pessoa de coração, que quer que o dinheiro seja distribuído para os pobres. Agora, só esqueceu de dizer uma coisa: o dinheiro não vai ser distribuído voluntariamente, vai ser distribuído pela força, ou seja, o que ele quer fazer é que o Estado tire o seu dinheiro e o meu dinheiro e dê para outras pessoas. Ou seja, tire o dinheiro de algumas pessoas e dê para outras à força, que significa roubo, que significa imposto. Então ele, por exemplo, já fez um vídeo dizendo que imposto não é roubo, e a justificativa dele é engraçada, é de que os lobos roubam a carne dos outros lobos. Quer dizer, roubam não, compartilham. E por isso imposto não é roubo. Um Estado, um monopólio da força, um grupo armado pode pegar as coisas dos outros e dar para os outros, já que os lobos e os animais também fazem isso e o ser humano no seu estado tribal também faz isso, logo isso é perfeitamente legítimo. Então esse é o argumento dele. E aí depois que ele fez esse discurso, ele fez um vídeo falando sobre a qualificação dele. E nesse vídeo ele diz que fez uma faculdade de engenharia e foi para os Estados Unidos. E lá ele fez um monte de matéria de economia e tirou 10 em todas as matérias, ou em quase todas. E aí os professores disseram: nossa, que aluno bom, nunca vi um aluno que tirou 10 em tudo. E aí ele fala: não, mas isso não quer dizer nada, mas isso eu só quero olhar a realidade, e a realidade é que tem pessoas pobres, pessoas sofridas. Ou seja, se você é um gênio em matemática, um gênio em exatas, a conclusão dele, depois de ser um gênio e tirar 10 em tudo bem, não é isso que eu estou querendo discutir aqui. Vamos aceitar que ele é um gênio de matemática, exatas, estatística, esse tipo de matéria, e tirou 10 em tudo. Não tem nada errado com isso, nem nada impossível nisso. Só que a conclusão dele é: vamos jogar a lógica ou a matemática tudo no lixo e vamos só nos preocupar com sentimentos e basear em sentimentos o que um monopólio da força vai fazer com todo mundo e obrigar todo mundo a fazer, inclusive arrancar o dinheiro das pessoas à força e dar para quem eu quiser. Então, ou seja, a ideia dele é essa. A ideia dele é assim: eu tirei um monte de 10, então eu vou arrancar o seu dinheiro e vou dar para outra pessoa porque eu tenho qualificação para isso. Basicamente é isso que ele está falando. Não sei do que nós poderíamos chamar isso. Talvez a falácia do argumento A de nota 10. Ou seja, a pessoa que tirar mais 10 pode decidir o que vai ser feito com as coisas dos outros. Pode decidir o que vai ser feito com o dinheiro dos outros. Pode chegar um monopólio da força armado e roubar o seu dinheiro e falar assim: ah não, mas tá vendo esse cara aqui? Ele tirou um monte de 10, então ele falou que eu tenho que roubar o seu dinheiro, então sinto muito, mas vou ter que te roubar. Que não é roubo, porque os lobos também fazem isso. Então o que eu posso falar sobre isso? Posso falar que uma pessoa ser um gênio em alguma coisa não quer dizer de maneira alguma que ela seja boa em outra coisa. Por exemplo, talvez alguns de vocês já devem ter ouvido falar que a habilidade de jogar xadrez só serve para jogar xadrez. Ela não se aplica a outra área. Então, por exemplo, você tem grandes gênios do xadrez, como o Bob Fischer, que foi um dos maiores jogadores de xadrez da história, que ele ficou louco. Ele acreditava em teorias da conspiração, ele acreditava que era perseguido. Ou seja, ele tinha QI 180 aplicado numa área, que é um tabuleiro de 64 casas, só que saindo dali, aquilo não se aplicava nas outras coisas, certo? Então, se o Eduardo Moreira tirou um monte de 10 em exatas, isso não significa que ele pode pegar um monopólio da força, o Estado, e saber o que o Estado tem que fazer. Olha, você tem que tirar o dinheiro desse cara aqui, desse, e dar para esse. Agora, uma coisa eu posso até concordar. A habilidade ou a inteligência do Eduardo Moreira pode ser eficiente dentro do Estado, mas eficiente para o Estado, não para enriquecer a sociedade, porque o Estado é um sistema que, por lógica, não enriquece a sociedade. Ele parasita a sociedade e enriquece a si próprio.
Assim como um parasita, se você aumentar a eficiência de um parasita, significa que ele vai parasitar mais. Não significa que ele vai ajudar o hospedeiro, que ele vai ajudar a saúde do hospedeiro. Aumentar a eficiência de um parasita significa aumentar um parasitismo. Aumentar a eficiência de um leão significa que ele vai conseguir caçar mais as presas dele, não que ele vai melhorar a vida das suas presas, né? Melhorar a eficiência de um monopólio da força, que é o Estado, significa que ele vai impor mais a força sobre as pessoas, e não que a vida das pessoas vai ficar melhor. Então, o conhecimento ou a habilidade de matemática do Eduardo Moreira podem ser eficientes dentro do Estado? Podem ajudar o Estado a ter mais eficiência? Podem. Podem ajudar a sociedade como um todo a ter mais eficiência? Também podem, mas não as duas coisas. Se ele usar isso no Estado, se você aumenta a eficiência do monopólio da força, você vai diminuir a eficiência da sociedade em geral, já que o Estado ele destrói a ordem da sociedade, ele destrói a competição e a seleção natural, que são a base da ordem necessariamente. Quando você destrói a competição, por exemplo, quero mais igualdade, então vou roubar de que tem mais e vou dar para quem tem menos. Isso destrói a competição da sociedade. Ou ele poderia atuar numa empresa privada, e ele vai ajudar a aumentar a competição da sociedade e a eficiência da sociedade. Só que não é isso que ele quer fazer. Ele acredita que um grupo armado deve impor a sua força para melhorar a sociedade, e isso é impossível. Porque isso é ilógico. Outra coisa que a gente tem que entender é que nenhuma inteligência pode provar uma coisa ilógica. Você pode ter QI 180, 280, 380, você não vai provar uma afirmação incoerente. Se uma pessoa com QI 70 consegue entender que imposto é roubo, essa pessoa está certa. E não adianta você tirar 10 em todas as matérias do mundo, isso não vai provar que imposto não é roubo. Então inteligência não é tudo, e muito menos uma pessoa que porque ela é inteligente significa que ela vai acertar as afirmações dela. Tanto que você tem muita gente muito inteligente, por exemplo, na área das ciências naturais, que fala muita besteira nas áreas sociais ou nas áreas econômicas ou nas áreas políticas, como o próprio Eduardo Moreira. É um exemplo disso, só que comparando exatas com economia. Ele falou uma coisa que é verdade, que você não pode reduzir a economia a fórmulas, mas isso os austríacos já falam desde sempre. O primeiro austríaco, que foi Karl Menger, a teoria mais proeminente dele é a do valor subjetivo, ou seja, de que você não pode calcular objetivamente o valor econômico. Então, essa ideia de calcular a economia é uma grande besteira. Você pode calcular o que você faz no mercado, você pode calcular o que a sua empresa faz, o quanto ela gasta de produção e o quanto ela lucra vendendo. Mas isso é porque ela está competindo no mercado, isso é porque já tem um sistema que foi gerado naturalmente, gerado pela seleção natural, que não foi alguém que chegou lá e falou, eu vou botar isso aqui, bota aqui 50% na indústria, 10% no governo, Ciro Gomes lá. Então já tem um sistema gerado naturalmente, gerado pela seleção natural, para chegar lá um grupo armado e poder roubar aquele sistema. Agora, como é que um órgão central vai chegar e decidir o preço de tudo, sendo que ele não tem como comparar? Não tem como comparar com a competição, porque ele não tem competição. Então, por isso, existe a teoria da impossibilidade do cálculo econômico no socialismo, ou seja, na ausência de propriedade privada dos meios de produção, que é exatamente o que o Eduardo Moreira defende. Ele defende que nem todo meio de produção tem que ser privado e que o governo tem que controlar, tem que tirar de alguns e dar para outros, ou seja, tem que roubar. Mas como isso não é feito na competição, na seleção natural, então é impossível calcular se o que você vai fazer vai gerar mais valor ou não. Aliás, é até possível afirmar que vai gerar menos valor, que vai destruir o valor, por causa desse axioma de que toda ordem é gerada por seleção natural. E se você não tiver a seleção natural atuando, você não vai ter ordem. Então você vai ter
uma diminuição da eficiência. Agora, se o Eduardo Moreira é muito bom em estatística, provavelmente ele é muito ruim em lógica, ou em filosofia, ou em economia, ou em axiomas, porque ele não entende isso. Então, o argumento A de nota 10 é furada, não se deixe levar por nenhuma autoridade, nem por uma pessoa que é muito boa em lógica, ou em economia de verdade, ou em filosofia, nem essa pessoa é uma autoridade. Ninguém é uma autoridade. Você tem que pegar cada ideia e provar ela racionalmente, uma por uma. Cada ideia tem que ser provada racionalmente. Se você provar de um jeito, se racionalmente pode ser demonstrado uma verdade, então aquilo é verdade. Não importa quem falou. E o pior, o Eduardo Moreira, ele quer dizer assim, eu sou qualificado para usar o seu dinheiro do jeito que eu acho melhor. Ou seja, eu posso saber qual é a melhor forma de usar o seu dinheiro porque eu tirei um monte de nota 10. Imagina a seguinte cena. O cara vai na sua casa, bate na sua porta, aí você abre a porta, aí ele tá cheio de provas ali, cheio de boletim, mostrando assim, olha só, tirei 10, 10, 10, 10, 10, 10. Então eu vim aqui para administrar o seu dinheiro, já que eu tirei 10 em tudo e eu sei administrar melhor do que você. É basicamente isso que ele está fazendo. Só que em vez de bater na sua porta, ele bate no governo. E aí sim, isso pode ser válido porque é o governo. Então, muito obrigado e doem dinheiro para esse canal, para ajudar esse canal a sobreviver, para ele não morrer e eu continuar postando vídeos. Tem os links do Apoia-se e do Padrim na descrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.